texto da Bíblia Sagrada. A entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como lhe disse-lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-nos assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes, e jogavam pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e espalhavam também pelo caminho. E a multidões, tanto que iam adiante como os que seguiam, clamavam e gritavam, dizendo: Hosana. Nós vamos saber o que significa essa palavra, Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré. Opa, eu ouvi um glória ali. Alguém creu, hein? Podem tomar os vossos assentos, dando glórias a Deus. Subordinada ao Espírito Santo de Deus, mediante a leitura dessa palavra, Deus brada ao meu coração ao tema dessa mensagem, que é: lutarei para mim permanecer de pé. Se você, opa, alguém creu, hein? Se você acredita neste culto, se você precisa de uma palavra, de uma resposta de Deus, eu vou contar de 1 até 3 e você vai repetir comigo: lutarei para mim manter de pé. Vamos lá? Em um só coral? 1, 2, 3. Lutarei para mim permanecer de pé. De novo, para ficar melhor? Pode ficar melhor, não pode? Vamos lá? Lutarei para mim permanecer de pé. Agora você vai ser boca de profeta. E mediante a profecia que você vai lançar para o teu irmão, para a tua irmã, você também vai receber uma palavra profética, dizendo assim: lute para permanecer de pé. Profetiza para ele, vamos lá. Lute. Glória a Deus. Deus abençoe os dois pastores Felipe que aqui estão. A narrativa do texto se cumpre uma profecia da boca do profeta Zacarias, no seu capítulo 9, versículo 9, pastor Felipe, ao qual ele profetizou que havia-se um povo que, mesmo servindo a Jesus, ou outros também não serviam, mas que viviam-se debaixo de um jugo. Porém, Jesus iria enviar a terra, seria enviado à terra para que se cumprisse a palavra e libertasse muito que estaria preso dentro desse jugo. E percebe que a primeira pregação de Jesus dentro de um templo está em Lucas capítulo 4. Jesus disse assim: porque o Senhor me enviou para restaurar os que estão cativos
e oprimido, e dá vida aos cegos, e abertura de prisão que estão presos. Vocês sabiam e nós sabíamos que tem pessoas que estão dentro da igreja, cultua, canta, prega, mas estão presos dentro de um jugo. E Jesus vai olhar para os seus discípulos, vai pegar 2 dos seus discípulos e vai dizer assim: ide até adiante, lá na frente vocês vão encontrar uma jumenta presa, e junto com ela uma jumentinha, desprendei-o e trazei-o. Mas para que, mestre, o senhor quer essa jumentinha? Eu vou montar em cima dela e vou entrar dentro da cidade de Jerusalém. Alguém vai olhar e vai dizer assim: mas mestre, o Senhor sendo o mestre do mestre Jesus, o senhor poderia pegar o melhor camelo, o senhor poderia pegar o melhor cavalo, o senhor poderia pegar o melhor transporte, mas Jesus vai olhar e vai dizer assim: não, eu quero uma jumenta. Isso aqui ele tem um grande significado, porque Jesus poderia pegar o melhor de todos os cavalos, de raças, mas Jesus ele quer montar em cima da jumentinha, para mostrar que a simplicidade e a humildade, ela faz parte do cristão e do ser humano, porque Deus ele exalta os humildes e abate o soberbo. Então aqui, só que Jesus, esse significado figurativo, ele tem um outro significado, mas esse aqui foi real. Jesus entrou dentro da cidade principal de Jerusalém, e quando Jesus está entrando, e quando solta aquele jumentinho, a primeira coisa, o jumento está livre, está fora de um jugo. Eu estou pregando para alguém aqui, pastor José, e o Espírito Santo de Deus está me revelando que tem pessoas que pregam a palavra, mas estão presos dentro de um jugo. Tem pessoas, pastores, que cantam, dirigem o culto, dirigem campanha, mas estamos dentro de um jugo. Pastor Gabriel, que jugo é esse que Deus te revela? Tem pessoas que estão presas dentro de um jugo de um filho. Não estou dizendo que você não pode amar o teu filho, mas tem pessoas que estão idolatrando alguém da família acima de Deus. Tem pessoas que estão presas diante de um jugo, diante de um homem. Tem pessoas que estão presas de um jugo diante de uma mulher. Tem pessoas que, se a mulher for embora, ele também sai da igreja. Tem pessoas que, se o homem for embora, ela sai da igreja. Ou seja, o coração está preso diante de um jugo aqui na terra. Tem pessoas que estão preso em um jogo de aposta. Tem pessoas que não conseguem se libertar de um vício. Tem pessoas que estão presas diante de um jugo. Mas Jesus disse: soltai-o, porque aquele que está preso diante de um jugo, pelo poder da palavra, ele vai estar liberto hoje. Tem pessoas que estão presas, que não conseguem se libertar. A prisão que eu estou dizendo não é alguém que pode fazer isso e pode fazer aquilo. Eu estou pregando para alguém, e a palavra quer te libertar de algo, ao qual você pode olhar para o inimigo, para alguém no teu trabalho, para alguém próximo e dizer assim: eu estou livre e liberto pelo poder da palavra de Deus. Se eu quiser fumar, eu fumo, mas eu estou livre pela palavra. Se eu quiser beber, eu bebo, mas eu estou livre e liberto pela palavra. Se eu quiser fazer tal coisa, eu posso fazer, mas eu estou livre e liberto pela palavra. Mas tem pessoas que estão presos, estão amarrados, estão debaixo de um jugo, e Deus manda te dizer: seja liberto hoje pelo poder da palavra de Deus. Temaruti Rebia Prudicamanácia Redeminência Ramushi Hanaio de Cotessuia. E Jesus agora ele monta em cima da jumenta. Ele está passando na cidade, na rua principal de Jerusalém. Após essa passagem de Jesus, ele não entra mais em cidade nenhuma. Por quê? Porque estava chegando próximo à sua crucificação. E sabemos que Jerusalém é a cidade principal de Israel, mas nem todos conheciam a Jesus. E eles vão perguntar:
quem é este que vinha aí que a multidão querem ver passar? E a multidão queria saber quem era Jesus. A multidão queria saber quem é esse que libertava os paralíticos, os cegos, curava as pessoas e o milagre acontecia. Eles vão dizer: esse é Jesus, aquele que faz milagre, Jesus de Nazaré. E quando Jesus está passando na rua principal de Jerusalém, os discípulos começam a adorar Ele. E nessa adoração, mais pessoas também começam a adorar Ele. E eles começam a dizer: Hosana, filho de Davi. Mas afinal, o que significa essa palavra Hosana? Se você ler aqui no texto, você vai ver que ela está com as suas iniciais como H. E H no hebraico, ela tem a pronúncia de Hosana, não é Hosana. E Hosana é nome de uma mulher, mas será que ele estava dizendo o nome de uma mulher, França? Também não. Existe um louvor que as irmãs cantam que chama Hosana. E na verdade no hebraico eles estavam dizendo Roshaná Lebor Bar David. Eles estavam adorando a Jesus. E em outras palavras também ele dizia: Hosana, bendito aquele que veio em nome do Eterno. Ele estava dizendo no hebraico Roshaná, Roshaná Bamerone, Baruch Adonai Yevorri. Aí a multidão toda começaram a adorar eles. Mas será que a adoração que eles estavam adorando era uma adoração de verdade? Por quê? Porque percebe que as mesmas pessoas que estavam adorando ele ali, algumas daquelas pessoas seriam as mesmas pessoas que daqui a algumas horas iriam crucificá-lo, Jesus. Eu acredito que ali tinha adoradores de verdade, mas acredito também que ali tinha adoração que era da boca para fora. Por que, pastor Gabriel, você tem tanta certeza que tinha adoração que era da boca para fora? Porque percebe que mais adiante, se nós lermos o texto, nós vamos encontrar aqui o povo querendo calar a multidão daquele que adoravam. E Jesus disse assim: se esses calarem, as pedras clamarão. Eu estava ministrando uma palavra em uma cidade por nome de Perdões, Minas Gerais. Lá tinha aproximadamente 1.500 pessoas na sede da Assembleia de Deus. E o povo rodava, o povo pulava, o povo levantava a mão, o povo gritava, o povo chorava. E num percorrer da palavra eu fiz em silêncio, ouvi a voz de Deus, e Deus falou assim para mim: filho, 90% desse povo não estão me adorando. Eu disse: Deus, como não está te adorando, Deus? O povo estão chorando, estão levantando a mão, estão pulando, estão chorando, Deus. Estão correndo para lá e para cá. E Deus me levou dentro das escrituras, em Mateus capítulo 15 e versículo 8, aonde o texto diz assim: muitos me louvam com a boca, mas o coração está longe de mim. Se eu não estou sozinho nessa palavra, se quando Jesus estava passando no meio, aquela multidão jogavam ramos, alguns adoravam da forma que podia, outros pegavam a sua sopa, rasgavam e jogavam e diziam: mestre, essa adoração é para ti. Outros não podiam rasgar a sua roupa, mas pegava, subia as árvores, pegavam plantas, folhas, galhos e jogava e dizia: essa adoração é para ti. Mas pelo amor de Deus, se eu não estou sozinho nessa palavra, essa tua adoração não é só da boca para fora. Aleluia, não deixa borrar a tua maquiagem. Não tem vergonha da maquiagem que você dá, da chapinha do cabelo, mas pelo amor de Deus, levante a tua mão e comece a adorar Ele. Se a sua adoração é sincera, se não é falsa como os fariseus, pelo amor de Deus, se eu não estou sozinho nessa palavra, pelo amor de Deus, adora Ele. Eu tenho um tempo aqui para entregar esse microfone, mas Deus mandou liberar 1 minuto do meu tempo para você adorar Ele. Aonde está o verdadeiro adorador? Aonde está o verdadeiro adorador? Eu estou pregando para alguém que saiu da tua casa debaixo de luta, de prova, de calúnia. O ano está terminando.
O diabo dizendo: você vai entrar o ano e vai terminar do mesmo jeito. Mas eu vim como homem de Deus para dizer: você não vai entrar 2026 do jeito que você passou o ano de 2025. Pastor Gabriel, será que você está certo nisso? Eu dou glória quando eu sinto de dar glória. Peraí. Eu acho que você pode estar equivocado, porque isso não é uma adoração quando você dá glória, quando você sente. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 12 que a boca fala daquilo que o coração está. A boca fala daquilo que o coração está. Então, se existe momento você não sente de dar glória, isso mostra que o teu coração está vazio. Aleluia. Eu digo para você: eu não vou sair da minha casa, gastar combustível, ficar 1h30 aqui, 2 horas, pastor José, para ficar de boca fechada. Alguém que pegou o ônibus, eu já vi o pastor anunciando aqui que alguém não vem para o culto porque iria pagar R$70 do Uber. Não perca o teu tempo aqui. Mas se o teu coração está cheio, pelo amor de Deus, mostra para o diabo que você está cheio da presença de Deus. A adoração, o glória, o aleluia não é para o pregador. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas eu só dou glória dependendo do pregador. Peraí, então o teu glória é para o pregador, mas eu dou glória quando eu ouço o hino e aquilo vira tudo. Peraí, então o teu glória, a tua adoração é para a cantora. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, independente do pregador, independente do cantor. Se eu conheço ele ou não, se ele está pregando bem ou não, se ele conhece ou não, eu não vou sair da minha casa para ficar de boca fechada. Se eu não estou sozinho nessa palavra, pelo amor de Deus, se tem pelo menos mais 2 adoradores aqui, levante a tua mão e faz aquele barulho que o diabo não gosta. Aleluias, aleluias. Tem adorador aqui nesta noite. Eu acredito que eu estou pegando para alguém aqui que não estava no meio daquela multidão que disse: cale a boca, está importunando o mestre. Porque eu estou pregando para alguém aqui que saiu de casa debaixo de luta, de prova, de calúnia. Mesmo que você tenha condições financeiras boas, mas quem disse que a prova só bate quando está com a financeira ruim? Não. Eu conheço pessoas que têm dinheiro, têm empresa, mas não tem paz. Davi, ele disse assim: olha, eu dou o ouro, eu dou a prata, eu dou tudo que eu tenho para me sentir a presença de Deus. A presença de Deus ainda é tudo o que nós precisamos. Aleluias, aleluias, aleluias. Aí o povo começa a adorar o Senhor Jesus. Mas o que mais me dói dentro dessa história, senhores pastor, é que as mesmas pessoas que estavam adorando a Jesus, a maioria ali, seriam as mesmas pessoas que iriam crucificar ele. Seriam as mesmas pessoas que estavam procurando defeito, esperando o Senhor Jesus cair para crucificá-lo. Como eles procuraram, não acharam. Como Jesus nunca errou, nunca pecou, nunca caiu, eles condenaram Jesus inocentemente. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Não se empolgue com grandes aplausos. Não se empolgue com grandes elogios. Não se empolgue com grandes abajulamentos. Porque as mesmas pessoas que estavam adorando Jesus aqui, foi as mesmas pessoas que gritaram: crucifica Jesus e solta Barrabás. Não se empolgue com grandes aplausos, com grandes elogios. Irmã, você está cantando muito bem. Irmão, que palavra linda. Pastor, como você tem sabedoria. Pastor, como você fala bem. Não se empolgue com isto. Por quê? Porque quando nós
nós caímos, quando você cair, as mesmas pessoas que te aplaudiram, as mesmas pessoas que alegaram com você, talvez as mesmas pessoas que pediram oração, quando você der o primeiro tropeço, quando você cair, são as primeiras pessoas que vão acabar de te matar, de te derrubar. Por isso Deus me deu esse tema: lute, lute, lute para permanecer de pé. Porque as mesmas pessoas que te aplaudam, como conosco, nos abraçam, andam no carro com a gente, faz visita com a gente. Quando a gente cair, vai ser as primeiras pessoas que vão pegar o celular e dizer: você viu quem caiu? Você viu quem pecou? Você viu quem parou? São as mesmas pessoas que vão levar notícia. Uma pessoa que faz isso, eu não sei qual é o Deus que você conhece, mas eu fico olhando, orando e imaginando, quando eu recebo uma mensagem assim, como Deus pode estar olhando para essa pessoa. Ao invés de nós chorarmos, ao invés de nós ficarmos tristes, ao invés de nós estendermos a mão quando alguém erra, quando alguém peca, ao invés de nós ajudarmos, nós levamos a notícia, nós alegramos. Tem pessoas que ainda dizem: não falei para você que iria cair, não falei que ia errar. Eu estou dizendo, não vai passar desse ano. Você pode servir a tudo, mas o Deus que eu sirvo não é este Deus. Porque, aleluia, o Deus que eu sirvo, quando alguém cai, eu imagino Deus chorando, eu imagino o inferno fazendo festa. Que Deus é esse que você serve? Aleluias. Nakayoto como shinayo. Agigamuyo kendanaio sayono. Então lute, 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 lute para permanecer de pé. Porque aos Coríntios capítulo 7, versículo 10, a Bíblia diz: ei, lute aquele que está de pé, lute para que não caia. Por quê? Porque quando nós caímos, ao invés de nós esperar uma palavra amiga, ao invés de nós esperarmos alguém que vai dizer: irmão, reage, você pode dar a volta por cima. Eles vão acabar de nos matar, eles vão acabar de te matar. Mas também eu fui mais adiante, encontrei Provérbios 24, aonde diz assim: o justo pode até cair. Eu procurei entender que tipo de justo é esse. Alguém que cai por uma palavra que atingiu, por uma calúnia, por uma flechada, por uma afronta. O texto diz claro: mas se porventura o justo cair, quando você der o primeiro passo, Deus te levantará 7 vezes, você não ficará prostrado. Oh glória, por essa mão levantada, por essa mão levantada. Sabe o que eu aprendo? É que ao contrário de muitos que matam, que apedrejam, Deus está dizendo assim: o justo pode cair, mas eu vou levantar ele 7 vezes. É Deus dizendo: eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Pode uma mãe abandonar o filho, mas eu não te deixo, mocidade, eu não te deixo, grupo de varões, eu não te deixo, pastores, eu não te deixo, o grupo das irmãs. Pode sentir falta de alguém que não está no culto, como o pastor disse, eu fui fazer visita hoje. Nós podemos não sentir falta, mas por essa palavra está escrita, sendo gravada. Se tiver alguém, quando assistir essa mensagem, Deus está contigo. Eu profetizo na tua vida, que está parado, que está caindo, receba o poder da palavra e seja liberto agora. Levanta agora pelo poder dessa palavra. Você quer ver interessante? Talvez porque não é alguém da nossa família, talvez porque não é alguém de ente querido, mas eu sei que eu estou pregando aqui e o Espírito Santo de Deus me disse: tem alguém aqui que está no culto e que queria que a tua família estivesse completa aqui. Levante, levante, levante a mão, porque para essa família que quer que a tua família seja completa aqui, eu profetizo na tua vida que por essas mãos levantadas, só levantou a mão quem tem amor ao próximo. O ano de 2026, alguém vai dizer: eu e a minha família servimos ao Senhor. Aleluia. Rebaixu e amando quando mereia.
Derio de faça muriante o catoreia. Labaio de contessuia. Ramar halote chainha donai. Com permissão do pastor, eu quero pedir para que esse povo sobre os pés. Pode? Coloca sobre os pés, igreja. Aleluias. 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 Eles procuraram defeito em Jesus. Eles procuraram algum momento para ver Jesus cair. Mas Jesus nunca errou. Então o tema dessa mensagem é: lute para permanecer de pé. Jesus, ele venceu o Getsemane, ele venceu a calúnia, ele venceu a perseguição, ele venceu a rejeição, ele venceu o sinédrio, ele venceu a cruz. Então o que eles fizeram para crucificar ele? Eles tiveram que levantar um falso para crucificar Jesus. Eu estou pregando para alguém aqui, para alguém que você entrou aqui e por algum momento você quase parou, por uma calúnia, por uma afronta, por uma perseguição, até mesmo por coisas que levantaram falso contra ti. Mas a palavra de Deus para você é: lute para permanecer de pé. Lute, 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 porque em nenhum momento o Senhor, ele vai te abandonar. Aleluia, o Senhor não vai te deixar. Ele está contigo, aleluia, todos os dias da vida, os 366 anos do ano, porque este ano foi o ano bissexto de 29 dias no mês de fevereiro. E quando eu estava falando, e quando eu disse que eu só dou glória quando, aleluia, eu sinto, alguém disse assim: mas se esses para de incomodar o mestre, está atrapalhando o mestre. O próprio Jesus disse: se esses se calarem, as pedras clamarão. Aonde estão os adoradores? Agora é ele. Agora é ele que tem coisa boa aí. Adoração não é breganha. Adoração não é por troca de emprego. Adoração não é porque eu consegui carro, casa, isso não. Adoração, ela é incondicional. Você vai ouvir algum pregador dizendo assim: olha, enquanto você adora, Deus está te dando livramento. Quem já ouviu isso? Enquanto você adora, Deus está livrando a tua casa, livrando isso. Só que isso, eu não concordo com isso. Por quê? Quantas pessoas, pastor José, que adoraram a Deus no culto, chegou lá fora, o carro foi roubado. Eu já vi pessoas que adoraram a Deus no culto, pastor Davi, chegou lá fora, se envolveu num acidente, foi assaltado, a casa pegou fogo, teve um funeral dentro de casa. Por quê? A adoração, ela é incondicional. Se Deus fazer um milagre na minha vida, eu vou adorar. Mas se Ele não fazer, eu vou continuar adorando a Ele. Porque Ele é Deus. Se Ele fazer um milagre, Ele é Deus. Se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus. Aonde está o verdadeiro adorador? Eu não adoro por aquilo que Ele é. Eu não adoro por aquilo que Ele faz. Eu adoro por aquilo que Ele é. Aí o diabo vai até você e diz: está provado, está provado. Vai virar um ano desempregado. Vai virar um ano com a mesa vazia, com a mesma roupa antiga. Quem vem comigo no glória para nós invadir o inferno e dizer: olha aqui, Satanás, eu não adoro a Ele por aquilo que Ele faz, eu adoro a Ele por aquilo que Ele é na minha vida.
Sai da frente, Satanás, porque a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Sapopemba, vai passar a entrar no ano de 2026 como um furacão, dando glória a Deus. Hanakayoto como shinayo. Ajigamuyo kandanaio sayuno. Anayo kayoshiro toyohara. Anayo koyeshinayo kondemiana siyo. Deus acabou de dizer para mim o nome da tua mesa de final de ano. Posso falar? Posso falar o nome da tua mesa? A tua mesa é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guie-me mansamente as águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do teu santo nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na minha presença diante dos meus inimigos. Olha a tua mesa aí, a tua mesa tem nome. Prepara-me uma mesa na minha presença diante dos meus inimigos. Salmo de número 78. Porventura poderá Deus preparar uma mesa no deserto? A tua mesa já está preparada. E eu encerro essa mensagem agora. Se tiver caneta e papel, pode anotar aí. Pode marcar a hora. São 5 para as 9. Quando o ponteiro estiver cruzando à meia-noite, o pastor natalício de 2025 para 2026, e você vê um monte de fogos, pessoas correndo para lá, correndo para cá. Sabe o que Deus falou para mim? Em 3 noites orando pela madrugada, cada um foguete estourado é um coração desesperado. Vou repetir de novo. A cada um foguete estourado é um coração desesperado. Pessoas correndo para lá, correndo para cá, que não tem a minha paz. Mas a tua mesa, ela não pode ter cerveja, não vai ter bebida, mas a minha paz vai estar dentro da tua casa. Aquilo que o ímpio não tem. A mesa do ímpio pode ter o melhor churrasco, pode ter a melhor festa, mas não vai ter a paz que a tua mesa não tem. É com essa paz que você vai atravessar o ano de 2026. A minha presença vai te visitar, a minha presença vai te tomar. A alegria do ímpio vai durar uma noite, aleluia. Quando é no outro dia vai bater a ressaca, a tristeza vai durar pouco. Mas na vida do cristão, devido à prova, você pode ter um choro por uma noite, mas quando for o amanhecer do dia primeiro em que você colocou teus pés sobre o chão, abrir a tua janela, a porta, e quando o sol raiar sobre a tua face, a minha presença vai te tomar. Recebe, 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 recebe o passaporte para entrar no ano de 2026. Reage, 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 reage. A tua mesa tem nome. A tua mesa já está preparada. Eu estou pregando para alguém aqui que a luta que você passou, a prova que você passou, não era para você estar neste culto. Mas Deus te diz assim: fizeram tudo para derrubar Jesus, para achar defeito nele, não acharam. E você está aqui nesse culto. E como você está aqui neste culto, o único que poderia e que pode nos condenar é aquele que te trouxe aqui, perdoou nossos pecados e te justifica nesta noite dizendo: pode prostar na mesa em paz. Pode postar na mesa em paz. Pede passagem para o ano de 2026, que a minha presença vai te acompanhar. Só quem acredita nessa palavra, levante comigo a mão direita e junto com ela a esquerda e aplaude o nome do Senhor Jesus.